Olá, amigos, amigas, torcedores e torcedoras do Galo. Bem, neste vídeo vamos repercutir um pouco a entrevista do Rodrigo Caetano, na qual ele, por sua vez, repercute a saída do Sampaoli e dá indícios de quem pode ser o novo treinador do Galo, embora diga que há muitos nomes, embora fale coisas importantes, inclusive na entrevista, do tipo: aqui há um projeto do Galo aqui que é muito maior do que eu, né, como profissional, é muito maior do que qualquer treinador. Isso é muito importante pontuar neste momento. O projeto do Galo precisa estar acima de quaisquer uns, seja treinador, seja jogador, seja também dirigentes do clube. Mas há problemas aí nessa entrevista, problemas na verdade que apenas refletem o que significa a contratação, a chegada ao clube de um dirigente como Rodrigo Caetano, que na verdade, muitos torcedores do Galo podem não concordar comigo, podem achar que eu estou errado, mas eu conheço a trajetória do Rodrigo Caetano, eu conheço, inclusive, eu estive à frente, eu tive uma conversa com o Rodrigo Caetano, ele e outros dirigentes, na qual eu pude perceber um pouco do que era, da personalidade do Rodrigo Caetano, inclusive. É um dirigente que, gosta ou não, ele usa muito do empírico, né? Ou seja, eu trabalhei, a experiência que eu tive, então o bom profissional é aquele com quem eu tive experiência. Muitas das contratações do Caetano para os clubes, né, aonde ele vai, passam muito por essa questão da experiência. Então ele leva Rodinei para o Internacional, por quê? Porque ele trabalhou com o Rodinei. Ele leva alguns técnicos para alguns lugares, técnicos com os quais ele trabalhou. Então passa muito por esse tipo de coisa. A questão do... eu trabalhei com, então eu conheço tal. Meu amigo, mas não é somente isso no futebol atual, tem que ter muito mais. Né? Existe, por exemplo, uma equipe hoje no clube, nos clubes de futebol, nos principais clubes de futebol, que estudam uma série de dados, são profissionais, os scouts, por exemplo, e que tem que assessorar um dirigente né, que usa ainda essa coisa da experiência né, que viveu nos outros clubes para, né, premiar as suas principais contratações. Claro que uma contratação como do Hulk, uma contratação como do Nath Fernandes e tal, estão bem acima disso, mas a gente sabe que não teve nada a ver com o Rodrigo Caetano essas contratações. Ok? Então, aí ventila-se o nome de Renato Gaúcho, ventila-se o nome... Até do Rogério Ceni foi dito. Ali a Raíssa Simplício está fazendo, na verdade, ali uma leitura também. Muito disso também. É um pouco a leitura dela. Mas pensemos no Ceni. Aí o Rodrigo Caetano fala, por exemplo, de um técnico. Esse projeto do Galo implica também trabalhar com a base. Valorizar a base. E aí a gente pensa, por exemplo, no nome do Ceni. O Ceni, por exemplo, quando ele sente as coisas pesadas no Flamengo, ele usa a base. Nos momentos difíceis, o que ele faz com a garotada? Ele não usa a garotada. Quando sente a pressão, ele se socorre em quem? Nos jogadores mais importantes do elenco. Às vezes, gente, teoricamente isso não está errado, né? O problema é quando esses jogadores mais experientes do elenco não respondem, né? Então, técnico bom mesmo, corajoso, é o técnico que, quando o time está numa situação difícil, ele entende que tem um garoto ali, que embora seja muito novo, tem a personalidade suficiente para entrar no campo e segurar a situação. Não um garoto qualquer, porque muitos realmente não vão poder. Se o cara do elenco principal, o titular, não consegue, o cara vai sentir a pressão em muitos momentos, por que o garoto também não vai sentir? É claro que vai sentir. Mas aí não é só o garoto. No momento de pressão, o veterano sente, o garoto sente, e em momento de pressão nos clubes, a gente vê que essa coisa de experiência muitas vezes não tem nada a ver. Que o jogador de 35 anos não passa de um molecão, sem experiência nenhuma, que é o cara que sente, que é o cara que vai lá no joelho do adversário no momento errado da partida, é o cara que faz o pênalti. Mas há garotos também no elenco principal, no elenco que vem da canteira, que vem da categoria de base, um ou outro que é bem diferente, e que cabe ao técnico saber quem é. E colocar nessas horas de pressão, né, muitos técnicos nem olham para isso, nem vão atrás desses garotos, eles colocam mesmo aqueles caras, mesmo mais famosos, mesmo que eles não respondam absolutamente em nada. Acho que o Galo está mal servido, dirigente de futebol, nesse caso, do executivo de futebol. Ah, mas no Brasil quem seria? Eu não sei, gente. Mas há um problema com essa questão do executivo de futebol no Brasil. Mas certamente, quando você vai buscar um Rodrigo Caetano, você vai considerar, por exemplo, que ele vai... Primeiro ele vai pensar aquilo que ele já conhece, que o que ele conhece é mais importante do que existe. Se ele não conhece uma outra realidade, não importa. Se ele não conhece vários profissionais, esses profissionais não existem. E não vão existir na maior parte do tempo. Porque vai existir quem? Vai existir aquele com quem ele já trabalhou. O Renato Gaúcho pode ser um nome importante e tal, aquela coisa toda. Gente, é sério isso mesmo? É sério isso? Não é brincadeira, é sério. E tem muito torcedor do Galo achando legal isso aí também, é isso?
estamos falando de um treinador que antes de chegar ao Grêmio, quais eram os números dele? Quais eram as respostas positivas que ele dava? Ele tem uma recepção no Grêmio, gente, que é muito qualificada. É muito boa, é muito diferente de tudo. O cara tem estátua no Grêmio. O cara faz o que quer no Grêmio. O presidente, que é um cara muito forte, um presidente atuante, um dirigente realmente importante, né? Que, aliás, precisa de muitos desses nos clubes brasileiros, segura a onda do Renato quando o Renato faz bobagem. O Grêmio está vivendo um momento difícil agora. A gente vê um modelo indo embora, aquele modelo tal de posse de bola, controlando o jogo, enfim, trabalhando quase o tempo inteiro no campo de ataque. Foi tudo pro beleléu, já era. Momento difícil, o Renatão tá voltando a ser o quê? Aquele técnico lá do passado que gosta de contragolpe, essa tal de mania de contra-ataque no futebol brasileiro, que é o jogo do medo no futebol brasileiro. O contra-ataque pode ser uma forma interessante de se jogar. Mas quando se exagera nisso, isso não passa de medo, na verdade, né? Vamos ficar aqui guardando a nossa defesa, não levar gol de jeito nenhum. Se tivermos um espaço, a gente especula nesse espaço, tenta colocar um homem livre ali, naquele espaço, para ver se a gente consegue fazer o gol. É isso que paira na cabeça de quase todos os técnicos do futebol brasileiro, e é também por causa disso que a maior parte dos técnicos brasileiros hoje não é considerada para assumir os clubes quando esses clubes precisam de treinadores. Exceto um clube que vai ter o Rodrigo Caetano no seu comando, que ele vai olhar principalmente para técnico brasileiro mesmo. É claro que ele não trabalhou com o Renato, e vou dizer para vocês que bom que o Renato chegaria, porque poderia ser pior nesse caso. Renato teria uma grande vantagem em relação, por exemplo, sabe quem? Abel Braga. Isso mesmo, trabalhou com ele no Flamengo, né? Então ele levou pro Inter também, né? E ele pode levar pro Galo. É isso, gente. O Abel Braga pode ser o técnico do Galo também. Não anulem essa possibilidade. Aí especula-se quem vai ser o nome. Não anule a possibilidade de que o Rodrigo Caetano convide o Abel Braga para ser o técnico do Galo. Então a gente tem um elenco formado aí, cada vez mais um elenco formado para postular um jogo ofensivo, um jogo propositivo. E aí vai ter quem? O Abel Braga, que é completamente diferente do perfil desse elenco que se desenha, que se configura no Galo. É possível. Não anule essa possibilidade, porque pode ser um efeito muito natural da presença do Rodrigo Caetano como executivo de futebol do clube, né? Então, Renato Gaúcho, para mim, é um nome interessante para um clube como o Fluminense. É um desafio interessante para um clube como o Fluminense, onde ele também tem uma grande recepção. Onde ele chegaria sem uma pressão tão grande como a do Galo. Mas porque técnico estrangeiro pode ser muito caro, o valor do euro, eu li isso no tal, que na verdade repercute um pouco o que pensa o dirigente e tudo mais. Vamos então listar um nome, né? Alguns nomes aqui que são alternativas para Renato Gaúcho, para Rogério Ceni, que para mim não serve nem para o Flamengo, gente. Na boa, no momento de hoje, nos dias atuais, mesmo que ganhe o título do Campeonato Brasileiro, para mim o Rogério Ceni não é técnico nem para o Flamengo. Ele demonstrou no Flamengo não ter essa condição que eu supunha que ele tivesse quando ele estava no Fortaleza. Então vamos a alguns nomes aqui e vamos pensar nessa questão de que o técnico poderia ser muito caro. Porque Leonardo Jardim, não sei o quê. Gente, não só tem Leonardo Jardim na Europa, não. Porque só falam nele agora, por quê? Porque um outro clube, num certo momento, falou no Leonardo Jardim. Então, quando pensamos na Europa, todo mundo agora fala no nome do Leonardo Jardim. Existem outros técnicos. Existe, por exemplo, o Paco Lopes, que é o técnico do Levante. Um técnico excelente, que postou um jogo ofensivo. E a primeira alternativa que eu passo aqui para o seu Rodrigo Caetano, não quer o Leonardo Jardim? Traga o Paco Lopes, que tem um jogo mais interessante do que o Leonardo Jardim. Um jogo mais ofensivo, mais propositivo. É muito interessante você ter dirigir um clube grande, né, sendo que a maioria dos seus adversários vão ser adversários menores, e aí você consegue o quê? Você consegue bons resultados. Difícil é você dirigir um Levante. E esse Levante se comportar dentro de campo como uma das maiores equipes do futebol espanhol, que é assim que o Levante joga. O Levante do Paco Lopes. Não seria tão caro assim, meus amigos. Seria, digamos assim, que seria talvez hoje um terço do que um clube brasileiro pagaria para o Leonardo Jardim. Provavelmente um valor muito parecido com o que pagaria hoje para um técnico como o Renato Gaúcho no Galo. É só pensar. Mas não serve, porque é europeu, a questão do euro seria muito caro, então vamos de novo para a América do Sul. Ok? Vamos pensar na América do Sul então. Alfredo Arias é o técnico do Deportivo Cali hoje, um técnico extremamente diferenciado. O modelo misto, ataque e defesa, né, sabe trabalhar muito bem os pontas, né?
aprofundam o campo. Às vezes, quando as equipes adversárias pensam que o Deportivo Cali vai aprofundar o campo, os jogadores não fazem isso porque tem muita estratégia, tem muita variação de jogo. Esse Alfredo Arias, que é um técnico uruguaio, está Rodrigo Caetano e outras pessoas, outros profissionais do Galo que estão à busca aí do treinador. Alfredo Arias é um técnico uruguaio que está hoje atuando no Deportivo Cali. Já que vocês não conhecem, que vocês não sabem nada, eu vou dizer para vocês, o Deportivo Cali é um clube da Colômbia. Ou seja, como assim seria difícil pagar um salário do cara desse? Como é que o Galo não conseguia pagar um salário, por exemplo, para um Alfredo Arias, se o Deportivo Cali consegue pagar? Quem é que tem mais dinheiro? O Deportivo Cali ou o Galo? Fernando Jubeiro. Sim, aquele espanhol que durante muito tempo trabalhou no Paraguai. Dirigiu Olímpia, dirigiu Guarani do Paraguai, dirigiu o Libertad. Belíssimo técnico da escola da Aspire Academic, lá do Catar. Né, que sabe trabalhar com a base, assim como o Arias também, sabe trabalhar com a base, trabalhou lá no Catar, formando, né, formatando garotos para as equipes principais, para a seleção catari, inclusive. O Jubeiro é um técnico realmente muito diferente, que faz com que suas equipes joguem um futebol extremamente corajoso dentro de campo, também propositivo, também com a maior posse de bola, nessa herança, nessa tradição aí do São Paulo, que o São Paulo deixou, né? Os jogadores já estão empoderados nessa ideia de jogo, nesse modelo de jogo. O Jubeira é um cara que tem essa proposta também. As suas equipes tramariam um pouco menos ali no entorno da área dos seus adversários do que o Galo do São Paulo, mas também seria um jogo muito parecido. Está sem clube. Ele provavelmente vai treinar no Paraguai. Quem tem mais dinheiro hoje? Um clube do Paraguai ou o Galo? Como é que fica isso? Juan Pablo Voivoda estava até alguns dias no La Calera do Chile, levou um time que é menor do que o Tombense, por exemplo. O vice-campeonato do Chile. Imaginemos o Boa Esporte, o América sendo vice. América, né, para pensarmos na primeira divisão, o América sendo campeão do futebol brasileiro, foi mais ou menos, vice-campeão, foi mais ou menos o que esse técnico fez com o União La Calera, que é infinitamente menor do que o América, até mesmo se compararmos proporcionalmente. O América para o futebol brasileiro, o Calera para o futebol do Chile. O Calera é um time minúsculo, foi vice-campeão do Chile sem dinheiro nenhum, pegando um garoto da base, pegando um profissional que ninguém queria e fez uma campanha extraordinária, com a maior posse de bola em relação a quase todos os seus adversários. Só não teve maior posse de bola em relação a 3 adversários em 3 partidas do campeonato chileno. Esse técnico seria caro. Hoje ele é muito mais técnico do que o Rogério Ceni, é muito mais técnico do que um Renato Gaúcho também, porque já se experimentou em outros clubes, em outros lugares, já viveu problemas e soube administrar esses problemas em algumas situações sem que os dirigentes o ajudassem. O Pablo Repeto da LDU, também um técnico uruguai que hoje treina a LDU de Quito, e o Galo tiraria um grande treinador de um dos possíveis adversários da Libertadores de América. Pablo Repeto já é um modelo misto, né? A proteção da defesa em primeiro lugar. Mudaria muito essa questão do São Paulo, do que o São Paulo deixou, mas seria algo muito interessante para o Galo, porque é um técnico de muita personalidade que consegue fazer com que suas equipes tenham muita competitividade, tenha muita pegada dentro do jogo. Então a equipe do Repeto não é uma equipe para que jogadores pensem em dormir dentro de campo. Seria uma excelente alternativa também para o Galo. Não conhecem? Está treinando hoje a LDU. Não conhece? A LDU é de Quito, lá no Equador, que é um clube que tem muito menos dinheiro do que o Galo, e poderia, portanto, o Galo poderia, portanto, pagar um salário para o Pablo Repeto, porque ele ganha muito menos na LDU do que ganharia no Galo naturalmente, mas, claro, alguma coisa muito parecida, por exemplo. Bom, Gustavo Costas, Guarani do Paraguai, na linha do Pablo Repeto, também jogo de proteção da defesa, jogo do contra-golpe, um contra-golpe mais dinâmico, porque todo tipo de jogo, todo tipo de modelo precisa realmente que o treinador o trabalhe muito bem. O técnico pode ser muito defensivo e fazer com que sua equipe jogue muito bem defensivamente. Um técnico pode ser muito ofensivo e não fazer, em alguns casos, que suas equipes joguem muito bem. Eu tenho uma lista de técnicos, que são inclusive biocistas, que não conseguem fazer o jogo acontecer e que eu não indico para os clubes do futebol do Brasil. O Pablo Repeto, assim como o Gustavo Costas, são técnicos que fazem esse trabalho, na verdade, do contra-golpe, mas sabem fazer muito bem esse trabalho. O Costas já foi campeão da Sul-Americana pelo Santa Fé. O Costas fez uma campanha, para mim, muito boa com o Guarani do Paraguai nessa última Libertadores de América e poderia, por exemplo, chegar para o Galo para fazer esse jogo aí de proteção da zaga e sair para o contra-golpe. Está no Guarani do Paraguai, que é um clube que tem menos dinheiro que o Galo, eu presumo. Certo, gente? Então seria um outro nome interessante aí. Para ir para
terminar, o nome do Frank Dario Kudelka, que é o nome que precisa ser sempre indicado para esses dirigentes que não conhecem nada do futebol brasileiro. O Kudelka é um grande técnico, um técnico do jogo ofensivo. A gente volta para o que o Sampaoli pensava, o modelo que o Sampaoli gostava de utilizar. É o jogo de domínio dos adversários, é o jogo mental, é o jogo dos atletas que precisam o tempo inteiro ter muita intensidade dentro de campo, mas sobretudo muito foco, né? Então, o Kudelka é um técnico dessa linha também, seria um técnico interessante também para esse Galo, e hoje está treinando o News Old Boys da Argentina, que é um clube completamente sem dinheiro. Não tem dinheiro para nada o News Old Boys, né? Então esse técnico que no caso ele não é estrangeiro aí, né? A gente tá falando, por exemplo, de um Uruguai que tá no Equador, né? A gente tá falando, por exemplo, de um espanhol que estava até pouco tempo no Paraguai, um outro Uruguai também que está na Colômbia, né? No caso do Frank Dario Kudelka, é um argentino que está na Argentina, naturalmente. Ou seja, nesse caso, não dá para comparar, não dá para falar, olha, ele está em outro país, ganhando uma moeda diferente e tal, mas ainda assim, ele já esteve no Chile, por exemplo, não ganhou um salário tão alto assim, não cobraria tão alto assim para treinar o Galo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, com exceção do Paco Lopes, todos esses técnicos que eu listei aqui, eles chegariam hoje para o Galo para ganharem um salário muito menor do que o salário que o Galo pagaria para o Renato Gaúcho ou pagaria hoje para o Rogério Ceni. É só questão de ter visão de mercado. É questão de, o Galo tem um projeto, beleza, esse projeto tem que ser do Galo, e tem que ser mesmo. Tem que ser um projeto cada vez mais grandioso, tem que ser mesmo. Mas esse projeto grandioso não vai para lugar nenhum com ideias pequenas, e com cabecinha pequena, e com atitudes pequenas. É necessário olhar grande. Se é complicado pagar um alto salário para um treinador, o que me diz então de altos salários que estão sendo pagos para jogadores estrangeiros que estão chegando no Galo? O Hulk vai ganhar quanto no Galo? 50 mil dólares? 50 mil euros? Quanto que vai ganhar, por exemplo, o Nath Fernandes no Galo? 30 mil reais? Não, vai ganhar, ambos vão ganhar salários muito bons, porque o Galo pode pagar, o Galo está fazendo esforços para isso. Então pode-se fazer esforços sim para pagar altíssimo salário para alguns jogadores estrangeiros, mas não se pode fazer esforços para pagar um alto salário também para um treinador estrangeiro. Isso é conversa para boi dormir. Isso sabe o que é apequenamento. É querer sim colocar na goela do torcedor do Galo o Renato Gaúcho, o Rogério Ceni ou qualquer outro técnico brasileiro, ainda pior que eles, como por exemplo o Abel Braga. Isso o torcedor do Galo não pode aceitar. Porque o Galo é muito maior, inclusive, do que essas ideias pequenas que querem plantar no Galo atualmente. Obrigado pela gentileza de acompanhar comigo este vídeo. Até o final.